Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais esse estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 23, que se chama Os Opostos. E hoje a gente vai falar sobre sombra e luz, sobre projeção, sobre equilíbrio, sobre pecados e muito mais. Hoje o Hamed escolheu aquele trecho do Evangelho que fala sobre a mulher adúltera, que é apedrejada, ou quase apedrejada, quando Jesus pergunta se quem não tem aqui pecado, que atire a primeira pedra. E ele discorre todo um raciocínio através dessa passagem. E antes da gente fazer a nossa oração, eu peço a todos que leiam o capítulo de antemão. Quem não tem o livro em papel, tem aí na internet, eu repito, tá em PDF, bota no Google, Renovando Atitudes, Hamed, buscar, tem lá, pago, tem gratuitamente também. Se alguém tiver dificuldade de encontrar, me manda uma mensagem que eu envio o link para vocês, tá bom? Então, para iniciar, como sempre, eu cerro meus olhos e convido a todos em conjunto comigo, agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que colabora, nos cerca, nos protege e nos guia, que a gente possa assim iniciar mais esse estudo, mais essa reflexão que tanto agrega ao nosso íntimo, ao nosso ser. Desde já agradecemos a presença de todos os amigos espirituais. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, então vamos começar, como eu disse, mulher adúltera, o convite que Jesus faz, na verdade, do olhar para dentro, ao invés do que olhar para fora. E a gente vai falar hoje sobre esses tais opostos. Então vamos ler aqui só um trechinho rápido, o trecho que Hamed retirou para reflexão. Ele diz o seguinte, vamos lá. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. E aí, mais um trechozinho que ele retira, que é o seguinte: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Assim anunciou Jesus diante da mulher surpreendida em adultério. Vamos lembrar primeiro esse trecho aqui? É um trecho que é bastante replicado e esse convite de Jesus principalmente para olhar para dentro, porque a gente, para apontar o dedo para o erro do outro, é mole, né? A gente faz com uma facilidade tremenda, a gente rapidamente dá um nome aí do vizinho, daquele familiar lá, do político ou do fulano da televisão, a gente rapidamente faz uma lista rápida de 10 defeitos, de 10 erros, de 10 problemas que as pessoas têm. E o defeito aqui dentro? E o seu defeito? E o meu defeito? Será que a gente tem essa mesma facilidade para identificar esses erros nossos? Será que a gente não é mais fácil de julgar o próximo do que julgar a si mesmo? Então esse foi o convite que Jesus nos fez. Essa é uma interpretação, tá? Há várias interpretações, mas essa é uma interpretação que Jesus nos convida a, ao invés de olharmos para fora, que possamos assim olhar para dentro. Porque a gente está enxergando o pecado alheio, o pecado do outro. E o nosso pecado? A gente vai falar um pouco sobre pecado, tá? O pecado eu vou botar entre aspas aqui, mas digamos assim, o erro. Então, esse erro alheio é fácil, mas o nosso erro fica o convite de Jesus. E só para fazer uma piada aqui, essa questão de Jesus, ele faz esse questionamento: atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem nunca errou. Vamos colocar assim, errou. E ele começa a escrever no chão. E ninguém sabe, não tem nenhum registro, mas eu não sei, não li em nenhum local. O que ele estava escrevendo? O que será que Jesus estava escrevendo? Provavelmente ele estava escrevendo ali alguma coisa que deve ter tocado aquelas pessoas que estavam ali prontas com a pedra na mão para jogar na mulher adúltera, porque aos poucos eles foram se retirando. Então há um questionamento: será que Jesus estava ali apontando, escrevendo o erro daqueles
fulanos, sujeitos que estavam ali prontos para atacar a pedra? Não sei. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não, porque Jesus não era muito de ficar apontando defeito de ninguém. Mas alguma coisa Jesus estava escrevendo ali e o pessoal correu. Então a brincadeira que eu faço é, eu não quero nem saber o que Jesus escreveu, porque o Jesus não escreveu nada. A única coisa que ele escreveu, o único momento da passagem do Cristo que ele teve, escrevendo alguma coisa, foi esse momento no chão. Então dá até medo. Eu não quero nem saber o que Jesus escreveu, mas deve ter sido pesado o negócio. Então vamos lá? Vamos começar aqui a reflexão. Queria só situar, conceituar para a gente entender o que a Hamed puxa desse raciocínio para a gente. Vamos lá. Hamed nos diz: o termo sombra foi desenvolvido por Carl Gustav Jung, eminente psiquiatra e psicólogo suíço, para conceituar o somatório dos lados rejeitados da realidade humana, que permanecem inconscientes por não querermos vê-los. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório, para aliviar suas consciências de culpa, projetando sobre ela seus sentimentos e emoções não aceitos e apedrejando-a sumariamente, conforme as leis da época. Se eu não me engano, ainda tem país, se eu não me engano, na Arábia Saudita, eu posso estar falando besteira, que ainda tem país que há o apedrejamento. E se a Arábia Saudita não é, era até pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo tempo, digo, alguns anos atrás ainda se apedrejavam uma mulher adúltera, por exemplo, alguém que cometeu uma lei conforme aquela, uma lei não, uma infração conforme a lei daquele país, é um tipo de punição, como tem pena de morte, como tem prisão, ainda tem um apedrejamento. Não tenho certeza, mas só para a gente conceituar, porque às vezes, conceituar não, a gente relembrar, porque às vezes a gente acredita que é algo tão distante, né, essa história de apedrejar a mulher, mas ainda se apedreja até hoje, literalmente. Não são as pedras mentais que eu falo bastante, são pedras mesmo. Até a pessoa desencarnar, até matar a pessoa, ele está com pedra. A pessoa fica só com a cabeça do lado de fora, o corpo todo enterrado. Mas vamos lá. Isso tão pouco interessa, só para a gente lembrar aqui. Ele fala aqui de Carl Gustav Jung, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas antes vamos falar sobre essa questão de sombra e luz, tá? O que é esse aspecto de sombra e luz que Jung nos trouxe? Lembrando só rapidamente que Jung é muito citado. Quem foi Jung? Quem foi Jung? Vamos lá. Jung foi um dissidente, digamos assim, um grande parceiro de Freud em todo esse desenvolvimento da psicologia, da psicanálise, só que ele, eu estou resumindo aqui, tá? Chegou um momento que ele se separou, eles tinham ideias diferentes, e Jung seguiu, digamos assim, carreira solo. Ele seguiu o seu desenvolvimento, as suas análises, as suas pesquisas, as suas teorias na sua carreira solo, indo para uma outra vertente, e Freud seguiu a sua vertente. Não tem melhor, não tem pior. Eu acredito que cada um vem agregar de maneira distinta. Dentro da psicologia espírita, nós percebemos, principalmente por Joana de Ângeles e por Hamed, que Jung é muito citado. Ele é muito citado, e aí vem a crença do Nelson. O que o Nelson acredita? Eu vejo, dentro da psicologia que eu acredito, que é a psicologia que eu trabalho, que é a transpessoal, e Jung é o que mais se aproxima, digamos, dessa relação extracorpórea, de se enxergar não só na questão material, não só nessa vida, que transpassa um pouco. Não é exatamente o que a psicologia espírita diz, mas há muita referência a muitos conteúdos muito interessantes de Jung, e é por isso que Hamed e Joana de Ângeles trazem muito os dizeres de Jung e os conceitos, como, por exemplo, essa questão aqui de sombra e luz. Então, vamos à tal da sombra e luz. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Todos nós, eu repito, temos os dois lados, o lado sombra e o lado luz, o lado virtude e o lado mazelas, o lado bonzinho e o lado malvado, o lado orgulhoso e egoísta e o lado da humildade, da caridade. Todos nós, mais ou menos desenvolvido,
o lado da virtude, o lado da luz, e mais ou menos desenvolvido o lado da sombra também. A questão é a seguinte: a gente tem essas duas polaridades, esses dois opostos, que é a sombra e a luz dentro de nós. E na verdade, a maior parte das vezes a gente não enxerga. E a pergunta é: o que nós enxergamos? Eu sei que é complicado, é difícil essa questão, porque é muito difícil no sentido que o nosso ego muitas vezes não nos deixa enxergar. E quando eu falo uma questão como essa, que é complexa da gente entender, eu vou tentar aqui esmiuçar ou facilitar essa compreensão. As pessoas viram para mim e falam assim: mas Nelson, eu sou bom, eu sou boa. Verdade. Eu também acredito, eu quero acreditar que eu sou uma pessoa boa e tento, me esforço para isso. Ok. Mas ainda nós temos mazelas lá dentro a trabalhar. A gente tem lá egoísmo, orgulho. Ou será que a gente não tem? Ou será que você acha que não tem mais nenhum resquício lá dentro, nem que seja mínimozinho, nem pequeno, vamos trabalhar assim, um pequenininho de egoísmo e orgulho dentro de você? Será que não tem mais nada de sombra? Será que somos só luz? Interrogação. É essa questão do enxergar a sombra que existe dentro de nós. Lembrando que referência de luz é Jesus Cristo. Então a pergunta que fica é: será que a gente já está no nível de Jesus? Se Jesus é a referência de luz e nós não estamos ainda 100% nessa iluminação que Jesus já alcançou como Espírito perfeito, encarnando, evoluindo, estando nesse estágio muito acima de nós, é porque nós ainda temos dentro de nós, sim, o aspecto sombra. E o aspecto sombra está aí para quê? Para nós trabalharmos. Porque um dia nós seremos luz como Jesus é. E tantos outros espíritos que estão na categoria, no nível de evolução de Jesus. Lembrando que Jesus é Filho de Deus, é nosso irmão, como todos nós. A gente esquece isso, às vezes a gente coloca várias conceituações dentro de diferentes credos do meio cristão, de igrejas, que tem uma confusão de Jesus com Deus, etc. e tal. Dentro da doutrina espírita, o que se passa, o que se ensina, e é o que eu acredito, estou compartilhando com vocês, que Jesus nada mais é do que um irmão. Como você que está me escutando agora, você é meu irmão, eu sou seu irmão, Jesus é nosso irmão. Só que, digamos assim, a gente está em diferentes graus de evolução. Jesus está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas todos nós chegaremos ao patamar de Jesus. É sempre bom lembrar isso. Então, fica esse convite. Será? O que a gente não está enxergando dentro de nós ainda como sombra? Essas tais mazelas, para transformar essas mazelas em virtudes. Porque esse é o convite. É a gente buscar lá dentro, enxergar alguma coisa nossa que não está muito legal ainda e trabalhar isso para melhor, para sermos melhores, para continuar evoluindo. Vamos lá? Então vamos continuando aqui. Muito bem. Segundo ponto. Hamed nos diz. Ah não, gente, desculpa, esqueci de falar de projeção. Desculpa, vamos lá, vamos voltar aqui. Voltando sobre projeção. Porque ele diz aqui o seguinte, né? Que ele fala sobre projeção. Peraí, bode expiatório. Aqui, no final ele diz: projetando sobre ela seus sentimentos, sobre ela, mulher adúltera, na hora do apedrejamento, sobre ela seus sentimentos e emoções não aceitos e apedrejando-a sumariamente, conforme as leis da época. O que é projeção? O que é esse conceito de projeção? Projeção é aquilo que eu não vejo, eu não reconheço, não aceito em mim e critico no outro. Aquilo que eu aponto o dedo. Ficou fácil de entender? Não, é difícil, né? Eu sei que é difícil, é muito complicado. Vou repetir. Aquilo que eu não vejo em mim, aquilo que eu não reconheço em mim, aquilo que eu não aceito em mim e critico no outro e aponto o dedo, isso é o fenômeno da projeção. Eu vejo no outro, como se fosse um espelho rebatendo, eu vejo no outro aquilo que eu não consigo ver em mim. E normalmente é nesse aspecto negativo de apontar o dedo, de criticar, de ser revoltado com aquela situação.
Claro que há várias análises que a gente pode fazer, mas eu estou tentando resumir aqui para a gente entender mais facilmente o que é essa questão da projeção. E projeção é muito difícil, é muito complexo. É quase como uma pegadinha. É a pegadinha do malandro. Porque assim, se são sentimentos e emoções que a gente não aceita e a gente não vê, como é que a gente vai trabalhar essa questão? Como é que a gente vai trabalhar uma coisa que a gente não enxerga? Porque eu só posso, não sei, trocar o meu óculos se eu ver que ele está quebrado. Se eu achar que ele não está quebrado, o que eu vou trocar ele? Porque ele está bom, mas talvez ele não esteja bom. É difícil, por isso que é uma pegadinha. É complicado fazer esse processo da gente tentar entender e fazer esse movimento de enxergar verdadeiramente o que a gente está projetando no outro, que talvez seja uma dificuldade nossa que a gente possa trabalhar, que a gente possa aprimorar ou lapidar essa pedra, ou transformar essa mazela em virtude. Eu vou dar um caminho aqui, uma sugestão para facilitar esse movimento, esse processo. É o seguinte, ao invés de enxergarmos para fora, vamos inverter esse aspecto. É assim, vou dar um exemplo para vocês e vou deixar muito genericamente porque cada um vai pensar e tentar aplicar isso no seu dia a dia conforme a gente enxerga a vida. É o seguinte, sabe aquilo que te irrita muito no outro? No próximo, lá no familiar, no vizinho, lá no trabalho, no político, na televisão. Melhor, tem um exemplo ótimo. Sabe aquele personagem de novela que nos irrita, sabe, que mexe com a gente, que a gente fica bravo com ele? Vê aquele fulano, aquela fulana, normalmente é o malvado, né? O malvado nos tira do sério, nos deixa irritado. Aí é o momento que a gente enxerga algo, analisando essa emoção negativa que nós temos, ou esse sentimento, essa emoção, ou talvez até o desenvolvimento de um sentimento negativo. E aí é o momento que a gente passa a enxergar que ali tem alguma coisa que a gente pode ou não reconhecer se nós temos essa negatividade, essa questão que tanto a gente abomina, que tanto nos incomoda. Então vamos dar um exemplo aqui, só ilustrando. Então, lá na novela tem o personagem lá que é muito avarento, ele é muito, não sei, ele é muito crítico, ele julga muitas pessoas. Ele tem uma coisa que mexe com você, e você não gosta desse tipo de pessoa, e aí você já também não gosta desse tipo, desse ator que está lá na novela, porque ele te lembra aquilo te faz mal. Nossa, não gosto daquele fulano. Pergunte a você, será que você não tem um pouco daquele personagem dentro de você? É complicado, eu não vou te responder, porque isso é um processo muito individual, da gente enxergar dentro de nós essas tais mazelas. Mas às vezes a gente está no processo de projeção e a projeção sempre é inconsciente, a gente não tem noção, a gente não enxerga, a gente não vê. Por isso eu fiz aqui o exercício, o convite da gente inverter a balança e tentar entender a história pelo final. É que nem ver um filme, a gente vê o filme pelo começo, meio e fim. É ver o filme pelo final. A gente vê o final e aí a gente tenta entender o meio e vai lá para o início, para tentar buscar a origem, a causa dessa antipatia, dessa revolta, desse ódio. Às vezes a gente tem ódio das pessoas pelo modo que elas são. E aí eu faço essa pergunta. Por que a gente está assistindo a novela? Esse negócio da novela é ótimo, porque a novela é bem popular e mexe com muita gente. Por que a gente está assistindo a novela, às vezes, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com a nossa mãe do nosso lado, e a gente não aguenta, não atura aquele personagem tal, e a nossa mãe, o nosso lado, o nosso vizinho, não interessa, a pessoa que está assistindo com a gente, não se toca tanto, não afeta tanto aquela pessoa. Por que aquilo nos afeta? Por que aquela representação daquele personagem nos toca tanto nesse aspecto negativo e para a nossa mãe ou para quem está assistindo conosco não faz a menor diferença? Pergunta, será que não tem ali algum conteúdo para a gente analisar, para a gente enxergar lá dentro? Algo que a gente não está enxergando e não deixa de ser assim um sinal nos convidando a gente a trabalhar? Interrogação. Fica a pergunta no ar, eu não posso responder.
Quem vai responder é você. Se você quiser buscar, se não quiser buscar também, não precisa buscar, tá? É um convite. O Hamed vai fazer um convite aqui pra gente. Já estou adiantando já o capítulo. Vamos lá. Próximo ponto foi tudo. Hamed nos diz: o mestre, porém, induziu-os a fazer uma introspecção, impulsionando-os para uma viagem interior, indagando: quem de vós não tem pecado? Interrogação. Continuando. Admitindo nossos lados positivo e negativo, em outras palavras, nossa polaridade, passaremos a observar nossa ambivalência, rejeitando assim as barreiras que nos impedem de ser autênticos. Urge que reconheçamos nossa condição humana de pessoas em processo de desenvolvimento evolucional. E aí eu vou repetir esse trecho final. Urge que reconheçamos nossa condição humana de pessoas em processo de desenvolvimento evolucional. É o seguinte, a gente vive muito nessas polaridades. A gente vive muito naquela história do 880, que é tudo ou nada. Como é que é? Calça de veludo ou bunda de fora? É euforia ou é depressão? Eu te amo hoje e amanhã eu te odeio. Será que é para ser assim? Interrogação. Aí vem o convite que Hamed vem fazer para a gente. Faz parte ainda, vou relembrar e vou frisar, ainda desse estágio que nós vivemos, nesse processo evolutivo onde nós nos encontramos, no mundo e prova e expiação, que somos mais ou menos parecidos, mesmo aquele que parece ser tão distante, é meio parecido, a gente tem um pouco dele, ele tem um pouco da gente também. Ainda faz parte viver nessas polaridades de amor e ódio, de 8 e de 80. Mas o convite é exatamente ao equilíbrio, porque assim somos todos nós, com essas polaridades, nós somos sombra e nós somos luz. E qual é o melhor caminho, Nelson? Qual é o caminho que a gente acredita aqui, que a gente vem desenvolver, vem aprender nessa encarnação, na Terra? Para que a gente está aqui? É para atingir o caminho do meio. Não é nem 8 nem 80, é 30 e pouco, tem que fazer as contas aí, 36, 37, não sei, sou ruim de matemática. Mais coisa, menos coisa. A busca é exatamente a gente centrar, nem 8, nem 80. Atingir o equilíbrio. Não tem problema nenhum de ter as extremidades. Faz parte, é natural. Mas calma, será que esse é o caminho? Aí voltamos a Jesus. Jesus era das polaridades? Interrogação. Como é que era a caminhada de Jesus? Como é que era o dia a dia? Como é que ele atuava? Como ele lidava com a vida, com o próximo? Apesar de ser perseguido, apesar de tanta ignorância ao seu redor, apesar de viver quase que num abismo, imagino eu, para um espírito de luz encarnar com tamanha ignorância no meio de nós, tem que ter muito amor e tem que ter muito equilíbrio, principalmente. Porque às vezes a gente, não sei vocês, mas às vezes a gente perde a paciência e perde esse tal equilíbrio, perde a estribeira com muito pouco. Imagina Jesus para lidar com tudo isso, como ele tinha que ser ou como ele é equilibrado para lidar com tamanha ignorância nossa aqui encarnado e que estamos até hoje aqui precisando da palavra do Mestre Jesus para aprender, para continuar evoluindo. Vamos lá, vamos continuando. A balança, Hamed nos diz, a balança volta sempre ao ponto de equilíbrio. E é justamente essa a nossa meta de aprendizagem na Terra. Nem avareza, nem esbanjamento, nem preguiça, nem superentusiasmo, nem tanto lá, nem tanto cá. Tudo com equanimidade. Pô, bonita essa palavra, né? Equanimidade. Isto é, dando igual importância aos lados a fim de acharmos o meio termo.
dando importância aos lados a fim de acharmos um meio termo. Sabe aquelas pessoas muito intensas que vivem com muita intensidade a vida? Não tem problema nenhum, tá? É só uma característica de talvez essa intensidade que a gente vive, essas polaridades, esses opostos, como diz aqui o título do capítulo. Não tem problema nenhum, porque nós somos assim ainda, e volto a frisar, ainda, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Se você vive assim, muito intenso, muito amor, muito ódio, não tem problema. Mas aí Hamed faz esse tal convite, essa tal proposta, porque como diz aqui no início, é justamente a nossa meta de aprendizagem na Terra, é atingir esse tal equilíbrio. E como atingir esse equilíbrio, como atingir esse caminho do meio na nossa vida? Não vou responder daqui a pouco. Hamed vai dizer já como é que a gente atinge esse equilíbrio. Tá? Vou continuar aqui. Deixa eu ver se foi tudo. Foi tudo. Vamos lá. Vamos continuar. Já estamos terminando. Hamed nos diz: por isso, não há nada a corrigir ou consertar em nós, a não ser melhorar a nossa própria forma de ver as coisas, aprendendo a conhecer amplamente as interligações dos opostos, a fim de atingirmos o equilíbrio perfeito. Aí ele diz, abre aspas, pecado, fecha aspas. Em síntese, são as extremidades de nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirmação de Jesus de Nazaré aos homens que somente olhavam um dos lados do fato naquele julgamento e que ao mesmo tempo escondiam sentimentos e emoções que gostariam que não existissem. Então ele coloca aqui, pecado são as extremidades. Como é que ele fala aqui? Desculpa. Pecado, em síntese, são as extremidades de nossa polaridade existencial. Então são as extremidades de um polo, que é aquela história do julgamento, a não compreensão que, como a mulher adúltera, nós também erramos. Vamos sair da história da mulher adúltera, porque é uma simbologia aqui, uma passagem para a gente trazer aqui para a nossa vida. Ok? Quantas vezes a gente julga, como eu, lá no início do capítulo eu falei, é tão fácil julgar, é tão fácil apontar o dedo, mas a pergunta é, será que todos nós não erramos? Você não erra? Todos nós somos perfeitos? Será que a gente é tão perfeito assim que a gente se acha, se acredita na condição de julgar aquele próximo que está errando? E quando a gente abre ainda para a questão da reencarnação, amplia esse horizonte para esse espaço do eu, além dessa figura que a gente enxerga agora, eu, Nelson, brasileiro, que vivo aqui na Ilha da Madeira, que sou casado com a Maristela, enfim, tudo isso, quando a gente transpassa essa questão, será que a gente não enxerga da seguinte maneira? Hoje, o fulano está fazendo alguma coisa e ano passado eu não fiz igual, eu não fiz pior. Então, assim, hoje, vou dar um exemplo aqui que é muito atual. Hoje, eu condeno, e muita gente não vai concordar comigo agora, tá? E não tem problema se não concordar também, eu não quero que todo mundo concorde comigo. Vou só pegar um exemplo que é muito atual e vai tocar muita gente. Então, hoje, eu condeno Putin com as suas ações, o que ele está fazendo de errado. Ok. E na vida passada, aí vamos trazer um questionamento aqui. Será que eu não fiz igual? Interrogação. Ou será que eu não fiz pior ainda? Então, quem sou eu? Quem é o Nelson para julgar o Putin? O que eu posso julgar, esse negócio de julgamento, é assim, a gente tem que diferenciar, tá? Uma coisa é a gente julgar o ato, outra coisa é a gente julgar a pessoa. Então, sim, eu julgo o ato que o Putin está fazendo, a invasão, a matança, a barbárie, tanta coisa negativa, tanta coisa errada. Como errado, sim, eu julgo o ato. Agora, eu não sou ninguém para julgar ele, o indivíduo. Isso é problema dele, cada um responde por si, eu vou responder por mim, ele responde por ele. Eu não tenho que me meter em nada nesse aspecto da análise, do julgamento dele.
Isso é problema dele. Claro que eu vou estar aqui para ajudá-lo, mas não para criticá-lo. Se, com a maneira que eu enxergo, tá? Não quero que todo mundo concorde comigo. Se eu tenho algum tipo de intervenção, algum tipo de ligação com o Putin da vida, pegando ele como exemplo, não vai ser para criticar, vai ser para ajudar. Claro que ajudar vai ser muito mais complicado, mas eu não vou estar aqui para julgar, para criticar ele. Ele que se resolva. Cada um no seu quadrado. Cada um cuida de si. Vamos parar de olhar para o outro e olhar para nós. Pega esse tempo que a gente para e senta para analisar a vida alheia. Eu vou dar um exemplo agora aqui, não querendo criticar, mas quando a gente liga a televisão e vê lá programa de fofoca que conta a vida dos artistas, das pessoas famosas, que o fulano tá namorando e traiu o ciclano, e agora, porque o filho, ai, mas passou não sei aonde. E a gente fica ali, análise, aí tem os comentaristas, né, que ficam analisando a vida das pessoas e comentando. E a gente vive muito isso. E não tem problema que existe esse programa, porque esse programa existe porque tem gente para assistir, porque nós somos assim. A gente vibra muito assim, vibra como? Olhando para a vida do outro. Então a gente fica ali 1 hora olhando para a vida do fulano ou da fulana, a gente comenta e compra a revista, a capa, poxa, a fofoca, ok. E a nossa vida? Quanto tempo a gente para? A gente para 1 hora por dia para olhar aqui para dentro, olhar essas tais mazelas, essas tais coisas que a gente faz de errado e tenta ali melhorar um pouco? Será que a gente faz isso? Ou será que é mais fácil a gente ficar nessa superficialidade, olhando a vida alheia, comentando a vida alheia? Porque é mais fácil, a gente vai ali no café, aí a gente comenta, você sabe, sabendo? Olha, o fulano agora atraiu a fulana, separou e está casado com a outra. Você, meu Deus, A gente não vive muito assim ainda? E será que essa é a proposta de Jesus? Será que a gente está aqui para isso? Será que a nossa encarnação é para ficar aqui como analista, comentarista de vida alheia? Interrogação. Então, fica a pergunta. Agora vamos à resposta que Hamed, a pergunta que Hamed lançou aqui, dessa questão do equilíbrio. Então, vamos lá. Chegou a tal resposta para nós atingirmos o equilíbrio nessa vida. Hamed diz o seguinte: em suma, a ferramenta vital para interligar os opostos chama-se amor. Porque amar é buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não dividir. O amor tem que ser absolutamente incondicional, porque enquanto for seletivo e preferencial, não será amor real. Quem ama realmente constitui um nós, isto é, une sem anular o próprio eu. Então, essa é a resposta para a gente atingir o tal equilíbrio, é o amor. Sempre a gente acaba no amor. Todos os caminhos levam a esse mesmo destino, ao amor, que é para isso que a gente está aqui, mas amor a gente não compreende muito bem, e sempre vão falar de amor e a gente vai sempre tentar entender e se esforçar aqui. Que amor é esse que ele está falando nesse aspecto? Esse amor de união e de não divisão. Então, não tem sombra contra a luz dentro de nós. Nós somos um só. A gente tem sombra e tem luz. Vamos nos amar nesse sentido. Não é para combater o aspecto sombra. Vamos acolher, vamos aceitar. Não brigue com o seu eu. Não brigue com você. Entenda, compreenda que esse momento... E quando a gente olha lá para dentro e vê uma coisinha que não é muito legal e nos incomoda, não tem problema. O que a proposta, o convite é exatamente quando depois de identificar, a gente buscar melhorar esse aspecto. É transformar essa mazela que a gente reconhece dentro de nós, essa sombra, em virtude, em luz. Então pega a mazela sombra e transforma em virtude e luz. Essa é a proposta. Não precisa combater, correr, fingir que não acontece, se fingir de bonzinho. A gente adora, nosso ego, adora pegar e vestir uma máscara de bonzinho. Quanto mais com essa proposta que a gente está aqui, de trabalhador da Seara do Cristo, a gente adora ir para um centro espírita, ou para quem não é espírita, eu sei que tem gente que assiste aqui que não é espírita, ou que vai para a igreja, vai para o templo, e aí veste, na entrada tem uma capa, uma fantasia que a gente veste ali como um bom servidor do Cristo. Aí quando a gente sai, a gente esquece ela na porta, né?
E a gente vive acreditando nessas ilusões, porque, poxa, vou dar um exemplo de mim, que eu só posso falar de mim. Poxa, mas o Nelson fala tão bem de Jesus, de Cristo, ele tá o estudo da doutrina, ele trabalha mediunicamente no centro espírita, né? Ótimo, legal. E aí? O que isso diz? Sabe o que diz? Nada. O que vai dizer realmente está aqui dentro. Tenho muita mazela ainda. Tenho muita sombra dentro de mim para trabalhar. Não é porque eu estou aqui falando com vocês palavras bonitas de Jesus num livro como esse, adorava eu conseguir cumprir 10% dos ensinamentos que estão aí, dos ensinamentos do Cristo. Quando a gente olha e faz essa autoanálise, essa busca do autoconhecimento, que é a proposta da tal da reforma íntima, ou a renovação de atitudes, como se diz o livro, a gente renova a atitude, ou seja, traz uma atitude nova depois de reconhecer aquilo que está lá dentro e que nos incomoda, que não faz muito mais sentido na nossa vida. Aí a gente analisa, olha lá para dentro e fala, isso não está muito legal. Essa sombra que eu estou percebendo agora, vamos dar uma mexida aí, vamos dar uma renovada de atitudes, vamos nos reformar intimamente. A gente desconstrói primeiro aquilo que está construído para depois fazer essa tal reforma, para construir de novo. Baseado em quê? Em quem? Em Jesus, a luz. Ele é o exemplo. O resto todo vem como desdobramento. Mas o importante, a meta, está aí para a gente seguir. Então, o amor, respondendo a pergunta, o equilíbrio, é através do amor. Através dessa compreensão, não só do amor ao próximo, mas do amor a si mesmo, compreendendo quem nós somos. Sim, nós temos lado luz, e que bom que nós temos, mas também temos lado sombra, e não vamos enganar, fingir que não existe, botar debaixo do tapete. Se aceite, se ame como você é, com o seu lado sombra, e depois disso trabalhe, né? Vamos trabalhar também para a gente melhorar, para transformar essa sombra em luz. Vamos lá. Para fechar agora, vai falar um pouco de Jesus no final. O sol emite raios para todas as criaturas e não distribui sua luminosidade segundo o merecimento de cada um. Assim também é o amor do Mestre. Atenção agora. Assim também é o amor do Mestre. Vamos lá. Não diferencia bons e maus, certos ou errados, poderosos e simples. Não separa, não divide, simplesmente ama a todos pelo próprio prazer de amar. E aí, para fechar, eu vou dar a frase que para mim é o amor real, que exemplifica, explica esse amor de Jesus, que é tão difícil da gente compreender ainda, que é o seguinte: Jesus é o amante não amado. Frase que eu peguei lá da Joana de Ângeles, do livro Amor Imbatível Amor. Vou repetir para vocês. Jesus é o amante não amado. É esse amor incondicional. É esse amor que não julga. É esse amor que, apesar de todos nós ignorantes, em outro estágio evolutivo, porque Jesus está lá em cima, ele olha por nós, para nós, e não julga a gente. Ele nos ama. E aí eu volto a perguntar, quem somos nós para ficar julgando? Quem sou eu na fila do pão? Quem é o Nelson na fila do pão para ficar olhando para o Putin da vida? Para ficar julgando ele? Se Jesus não julga ele, Jesus não me julga. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar? Esse é o amor real. O amor real do amante não amado é o que ama e não espera receber amor em troca. Em todas as esferas. Todas as esferas. É o amor que a gente tem pelo nosso filho. É o amor que a gente tem pela nossa esposa, pelo nosso marido. O amor que a gente tem pelo nosso amigo. O amor que a gente tem pelo nosso irmão, pelo nosso familiar. Será que a gente ama verdadeiramente sem esperar nada em troca? Faça essa pergunta para ti mesmo e veja o quanto você ama incondicionalmente. Amar pelo simples fato de amar e se satisfazer, ter o prazer, a felicidade plena desse amor sem retorno.
fica o desafio. Todos nós chegaremos lá. É isso, gente. Olha, agradeço mais uma vez. Eu faço agora a palavra-chave de hoje. Deixa eu pensar aqui qual vai ser a palavra-chave que eu não pensei. Palavra-chave de hoje: equilíbrio. A gente falou bastante de equilíbrio. Então, quem assistiu o vídeo, posta para mim, por favor. Põe lá, equilíbrio. Escreve aí no YouTube, no Facebook, essa palavra, para eu saber que vocês estão acompanhando, tá bom? Quem quiser ficar comigo nesse momento final para a oração, eu convido a todos a fecharem os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo e mestre, a espiritualidade de luz que nos orienta, nos guia, que nos dá todo o suporte, a Hamed pelos ensinamentos, pelas explanações, que possamos assim, por mais essa semana, praticar, refletir e não só entender essas explanações, mas tentar colocar em prática nas nossas vidas. Agradecemos por tudo, por todo o amparo. Graças a Deus que assim seja. Pessoal, até a semana que vem. Tchau, tchau.